Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo sobre a astrologia das etnias humanas. E hoje nós vamos falar sobre a parte 4 da minha série sobre as etnias. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a etnia dourada. É exatamente assim como ela é chamada no Shastra. A pele dourada, que é também a etnia amarela. E também pode se referir como etnia amarela aos povos que falam as línguas sino-tibetanas, como o chinês, ou aqueles que falam as línguas coreanas, japônicas. E a etnia amarela é regida pelo planeta Mercúrio, então eu vou falar um pouco mais sobre a descrição física do Mercúrio e também sobre a história védica dele. A melhor representação que eu pude encontrar da etnia amarela é a foto deste rapaz aqui, à minha esquerda. Eu sempre digo em todos os vídeos que eu escolho os rostos, não por a pessoa ser famosa ou não, eu escolho mais um rosto que ele personifique bem a etnia que nós estamos falando. Então, o que é uma pessoa de etnia amarela? Normalmente é uma pessoa que ela vai ter um tom de pele mais puxado para o dourado, que pode ser o amarelo, ela vai ter os olhos puxados, um pouco menores, ela vai ter um rosto achatado, e ela também vai ter cabelos pretos, olhos castanhos, e os cabelos são sempre muito lisos. É normalmente essa combinação física que você vai encontrar. Então este é dito de ser um rosto regido por Mercúrio. E eu vou utilizar como base para esse vídeo o Shastra mais importante da astrologia védica, que é o Brihat Parashara Hora Shastra. E nesse Shastra, o Maharishi Parashara faz uma associação entre os 7 grahas, ou os 7 astros, com as etnias humanas. Então, o Parashara diz, por exemplo, que o Sol rege a etnia marrom, que são os povos indo-arianos, a Lua e Júpiter regem os brancos, Marte os vermelhos, o Mercúrio os amarelos, Vênus a cor parda e o Saturno rege a etnia negra. Então, nesse vídeo nós vamos focar apenas na etnia amarela. Então, vamos pensar na história de Mercúrio. Para as pessoas que estão acostumadas com a astrologia ocidental, a primeira história que vem à mente é sobre a história de Hermes, que é o nome grego de Mercúrio. Então, as pessoas não têm muita ideia do que seria uma história de Mercúrio para além da visão grega, mas a astrologia védica tem uma história muito profunda sobre o que o Mercúrio de fato personifica. O nome sânscrito de Mercúrio é Buddha, e Buddha significa o iluminado, ou também pode significar o desperto. Buddha vem do verbo Bud, e Bud significa iluminar, significa despertar. Então, é muito comum as pessoas confundirem o nome em sânscrito de Mercúrio, Buda, com o Buda Gotama, e até mesmo com o título escolástico de o Buda. E são coisas que, embora elas tenham uma semelhança linguística e até mesmo astrológica, mas são coisas diferentes. Então, o Buda Gotama é considerado o fundador do budismo. Um outro nome de Buda Gotama
é Siddhartha Gautama. Então ele nasceu nessa cidade que então pertencia ao território da Índia, que é Lumpini ou Lumbini. E ele é considerado o fundador de uma das religiões mais importantes do mundo, que é o budismo. Então esse daqui é o Buda Gautama. Agora, um Buda pode também significar um título escolástico que ele é utilizado dentro da tradição do budismo para se referir a uma pessoa que, segundo essa tradição, atingiu iluminação, que atingiu o nirvana. Então, este título escolástico se repete dentro das escolas do budismo. Então, para a gente não confundir estes Budas que eu mencionei, a gente utiliza na literatura védica Buda Graha para diferenciar o planeta Mercúrio de Buda Gautama e do título escolástico Buda. Então, a história que eu vou contar para vocês é a história de Buda Graha. Então, a palavra Buda, como eu mencionei, ela vem do verbo Buddha, que significa despertar. Então, o Buda é o astro que é considerado o mais desperto de todos. Ele é o astro que está mais próximo da superfície da Terra. Lembramos que a Lua, ela não é um planeta, ela é um satélite natural da Terra. Então, com exceção da Lua, o astro mais próximo da superfície da Terra é o Mercúrio. Então, o Mercúrio é considerado o astro mais desperto, mais consciente, mais apto. E ele concede essa capacidade de perceber a realidade. Ele nos concede razão, lógica, discernimento, inteligência, análise, que é a nossa capacidade de perceber Sat. Sat significa, do sânscrito, a essência das coisas, a pureza das coisas. A palavra Satya vem de Sat. E o contrário de Sat é Asat, que significa a ilusão. Então, o Buda, é o Graha que nos dá o discernimento de distinguir o que é Sat e do que é Asat. O Buda rege Budavar, que é o nome em sânscrito que se dá para a quarta-feira. E a quarta-feira é considerado o dia mais auspicioso para se comprar, para se vender, para se fazer transações financeiras ou comerciais. Então, o Buda é dito de ser o patrono ou padroeiro dos comerciantes. Junto com a Lua, com Chandra, o Buda é dito de reger a Varna Vesha, que é a casta dos burgueses, a casta dos comerciantes. Então, para você ser um bom comerciante, você precisa ter um Buda Graha forte, um Buda Graha auspicioso no seu mapa. A coloratura de Buda nas iconografias clássicas é como sendo de uma cor verde, mas não é bem a cor dele. Ele tem uma cor dourada, que pode ser personificado como a cor amarela. E o Siddhartha Gautama, ele é considerado um avatar do Senhor Vishnu, como sendo o avatar do planeta Buda, como sendo Siddhartha Gautama ou Buda Gautama o fundador do budismo. O budismo é a religião mais seguida, é a religião mais popular entre os povos considerados de cor amarela. Então, embora hoje na China tenha mudado muito depois que o Partido Comunista tomou o poder nesse país, mas assim, historicamente o budismo ele foi a religião da China. Ainda tem muitos chineses que seguem o budismo, o Japão, a Coreia, a Tailândia, a Birmânia, o Butão, até mesmo a Camboja, o Laos, o Vietnã.
São países onde o budismo ele é a religião predominante. Então, o budismo é a religião predominante entre os povos amarelos. E esse fato histórico ele tem base astrológica. É porque, como eu falei para vocês, o avatar de Vishnu, como sendo o representante do planeta Mercúrio, é Buda Gautama. E uma outra característica sobre Buda é que ele é muito bom para mexer com a linguagem das máquinas, para ele mexer com tecnologia. Então ele é considerado como sendo o regente das ciências. As ciências de maneira geral. A capacidade de ver a realidade de uma maneira lógica, de uma maneira científica. Então, uma outra característica dos povos amarelos é que eles são os povos que mais exportam tecnologia para o mundo. São os países que mais exportam computadores, que mais exportam celulares, câmeras, produtos digitais. Então, quando a pessoa tem uma proeminência de Mercúrio, e quando eu falo uma proeminência de Mercúrio, significa que ela tem o regente do ascendente, que é o Lagna, como sendo o Mercúrio, ou quando ela tem o Atma Karka, como sendo o Mercúrio, ou até mesmo o Mercúrio posicionado dentro da cúspide da casa 1. São os fatores de personalidade envolvendo Mercúrio. Isso significa que, número 1, ela vai ter a cor de pele dela mais amarelada e ela também vai ser uma pessoa mais tecnológica. Ela vai ser uma pessoa assim que é talentosa para comprar, para vender, que ela é talentosa para lidar com a linguagem das máquinas. Mas pelo fato do nativo ele ter proeminência de Mercúrio, não significa que ele simplesmente vai nascer com cara de chinês ou de japonês ou de uma pessoa do extremo leste da Ásia. Não significa necessariamente isso. Mas, se você nasceu numa família de brancos, seus pais são brancos, seus irmãos são brancos, você vai ser branco. Só que se você tiver uma proeminência de Mercúrio no seu mapa, fatores de identidade envolvendo Mercúrio, isso significa que você vai ter um tom de pele um pouco mais amarelado do que os seus irmãos. Agora, se você nasceu numa família de descendentes japoneses, o Brasil é o país que tem a maior comunidade japonesa fora do Japão. São os sanseis, os chamados sanseis, os descendentes de japoneses. Então, se você é descendente de o pessoal do extremo leste da Ásia e você tem maior proeminência de Mercúrio, você vai ser mais amarelo do que os seus irmãos. Você vai ter mais traços orientais exaltados no seu rosto, no seu cabelo, no seu tom de pele. Um outro nome para Buda é Somya, que significa aquele que é filho de Soma. Soma é o nome em sânscrito para se referir ao Deva da Lua, que também se chama Chandra. Então, Somya significa aquele que é filho de Soma, aquele que é filho de Chandra, aquele que é filho da Lua. E vai ser o Buda que vai iniciar a dinastia lunar, a dinastia de Somavamsa, ou Chandravamsha, ou a dinastia dos Ailas. Eu vou explicar com mais profundidade como é que isso se inicia. Então, pelo fato do Buda se chamar Somya, isso já por si só revela muito sobre a origem dele. Então, ele é filho de Soma, ou Chandra, com Tara. Essa é uma relação considerada ilícita. Então, o Buda é considerado um filho bastardo. Um filho bastardo significa um filho que nasceu fora de um casamento religioso. Porque a Tara é também chamada de Taraka, que significa estrela em sânscrito. Então, Tara é a esposa de Brahaspati, é a esposa de Guru, a esposa do Deva Guru. E Brahaspati é o nome védico que se dá ao planeta Júpiter. E Júpiter é considerado
o Deva dos Adityas, é considerado o guru dos Adityas. E pelo fato de que Brahaspati era o Deva Guru, ele ficava muito tempo instruindo os Devas a como desempenhar os Yagnas, eu ficava instruindo os Devas a como seguir o Dharma, e também ficava muito tempo fazendo uma produção literária, produção escrita, porque Brahaspati é dito de reger a literatura védica. Então ele tinha muito pouco tempo para se dedicar ao casamento. Então a esposa dele, Tara, se sentiu abandonada, se sentiu esquecida, então ela ficou entediada. E um belo dia, o Soma visitou a casa de Brahaspati e ele percebeu que a sua esposa era muito linda e ele ficou assim secretamente apaixonado por ela. E o Soma, ele já é muito libidinoso, porque uma outra característica sobre Soma é que ele é casado com as 27 irmãs, que são filhas de Daksha Prajapati, que são os 27 nakshatras. Então ele já tinha um casamento com 27 mulheres, mas ainda assim isso não era o suficiente para saciar a vontade dele por sexo e por aventuras. E o Soma foi chegando assim à intimidade do casal e foi vendo que Tara estava de fato entediada e se sentindo abandonada. E a Tara também achou Soma muito bonito. E então foi um gostar recíproco. Então, numa das longas ausências de Brahaspati, o Soma convenceu a Tara a deixá-lo e se casar com ele. Outras versões da história vão dizer que literalmente o Soma raptou Tara para se casar com ela. Depois que aconteceu esse rapto, o Brahaspati ficou revoltado e ele decidiu se reunir com o chefe dos Devas, que é o Indra, que é o mais importante kshatriya nessa época, para ele reunir todo o exército dos indianos para lutarem contra Soma, para que ele devolvesse a esposa. Então o Brahaspati tinha tentado de maneira diplomática falar: devolva minha esposa, e Soma falou que não devolvo, a gente vai se casar, ela gosta de mim, ela está se sentindo abandonada, você não é um bom marido. Então, como Soma não estava querendo devolver por bem, ele iria devolver por mal. Então, quando o Soma ficou sabendo que os indianos iriam declarar guerra contra si, ele ficou desesperado e ele foi correr atrás de apoio. E adivinha aonde que ele foi atrás de apoio? Ele buscou apoio com Shukracharya, ou Shukra, que é o nome mais abreviado para se referir ao planeta Vênus, ao Deva que mora no planeta Vênus. E o Shukra é considerado o guru ou mentor espiritual dos Daityas, que são os persas, que são os zoroastras, que são os povos iranianos, ou de maneira geral os asuras. Então existe uma histórica rivalidade entre a Índia e o Irã. E o Shukra era muito poderoso, porque ele detinha a arte de ressurreição, Sandivani Mantra. Então, quando ele ouve a história de Soma, ele decide conceder esse apoio. Mas a verdade é que o Shukra utilizou essa história como um pressuposto para se vingar de Brahaspati, porque existe uma histórica rivalidade entre Shukra e Brahaspati, que é uma histórica rivalidade entre zoroastras e hindus, ou iranianos e indianos. E o Shukra tinha muita mágoa do Brahaspati, porque o Brahaspati é filho de Maharishi Angira. E o Maharishi Angira, ele é considerado uma pessoa muito maldita entre os
entre os povos persas, entre os povos zoroastras. E além disso, os Angirasas são como se fossem os mentores espirituais dos Devas. E entre os Devas mais proeminentes há também Vishnu. E Vishnu foi quem matou a mãe de Shukracharya, Kavyamata. Então o maior assim, motivo da mágoa que Shukra tinha contra os Devas, contra os indianos, era pelo fato de que foi o Vishnu que matou a mãe de Shukra. Então o Shukra reuniu todo o exército dos persas, e quando as armas do exército indiano estavam apontando para o Irã e as armas do exército iraniano estavam apontando para a Índia, o senhor Shiva intercedeu nesse momento para tentar apaziguar os ânimos. E o Shiva era o único que poderia apaziguar os ânimos, porque historicamente o senhor Shiva ele é fruto de adoração tanto pelos Devas quanto pelos Daityas, tanto pelos Adityas quanto pelos Daityas. Então a opinião do Shiva era levada em consideração pelos dois lados. E então aconteceu um cessar-fogo e também um acordo de paz. Então ninguém iria mais se atacar. E o Senhor Shiva falou o seguinte: Soma, você, por favor, devolva a esposa de Tara. A esposa Tara, a esposa de Júpiter, para o Júpiter de volta. E o Soma aceitou. Então ele devolveu Tara de volta para Brahaspati. Só que quando Tara voltou para a casa de Brahaspati, o Brahaspati notou que ela estava barriguda, que ela estava grávida. E o Brahaspati ficou extremamente preocupado. Ai, meu Deus, e agora? Aí ele perguntou para a esposa dele: quem é o pai dessa criança? Você está grávida de quem? Aí a Tara ficou muito envergonhada e não queria dizer. Aí, quando o bebê nasceu, o Soma apareceu dizendo que ele era o pai dessa criança. E o Brahaspati novamente apareceu dizendo: não, você não é o pai, eu é que sou o pai dessa criança, porque ela é a minha mulher, ela é a minha esposa. Então ficou essa dúvida, ficou essa polêmica. E então eles pressionaram Tara: fale quem é o pai dessa criança de uma vez por todas. E Tara disse: o pai dessa criança é Soma. Aí isso foi assim muito difícil para o Brahaspati. Algumas outras versões da história diz que o Brahaspati já sabia, antes do nascimento do bebê, que a Tara estava grávida de Soma. Então ele ficou muito bravo e jogou uma maldição contra o bebê, em que ele iria nascer agênero, que ele ia nascer hermafrodita, que ele ia nascer sem sexo definido. Ele não ia nascer nem menino, nem menina. Então, quando o bebê nasceu, ele nasceu exatamente assim, ele nasceu sem sexo definido. E quando a pessoa tem um sexo indefinido, ela é classificada tradicionalmente nos Vedas como sendo Tritya Prakriti. Tritya Prakriti significa alguém que é pertencente ao terceiro sexo. E o terceiro sexo são as pessoas que são categorizadas como homossexuais, mas mais especificamente como pessoas transexuais ou transgêneros. E também o terceiro sexo pode ser descrito como as pessoas que são eunucos ou que são ascetas, mas no caso específico do bebê, era a ideia, que ele era hermafrodita, que ele era intersexual. E o Brahaspati decidiu cuidar dessa criança como se fosse sua. E o nome do bebê vai ser Buda, que significa, como eu falei, aquele que é desperto, aquele que é iluminado. Então, até a adolescência e o início da juventude, o Buda viveu como sendo um asceta, como tipicamente as pessoas do terceiro sexo são. Porque é muito difícil encontrar uma pessoa que também seja do terceiro sexo, é uma minoria social. Então, durante muito tempo, o Buda viveu como um asceta.
Uma pequena curiosidade sobre essa história do Buda é que ela explica por que o emblema da religião islâmica ou muçulmana é uma lua, uma meia-lua, mais especificamente do lado de uma estrela. Essa estrela é Vênus. Esse emblema ele também é utilizado no Império Otomano, ele também é utilizado hoje como uma bandeira dessas repúblicas modernas cuja religião de Estado é o Islã, como é o caso da bandeira do Paquistão, ou simplesmente de países em que a maioria é muçulmana, como é o caso da Turquia, que também tem uma meia-lua com uma estrela na bandeira, ou o caso da Argélia, que tem o mesmo emblema, ou a bandeira da Tunísia. Existem várias repúblicas de maioria islâmicas que têm esse estilo de bandeira. Mas você sabe qual é o motivo pelo qual a meia-lua e Vênus se tornaram o emblema do Islã? É por causa dessa história envolvendo Soma, Tara e Shukra. Então, os Daityas, assim como os Asuras, os povos iranianos, eles tinham uma histórica rivalidade contra os indianos. Então, a religião majoritária dos persas era o zoroastrismo. E o zoroastrismo adora ao planeta Vênus, a Shukra, de maneira monoteísta, como sendo Ahura Mazda. Esse é o nome do deus no zoroastrismo, é Ahura Mazda. E o zoroastrismo vai ser a religião cuja cosmologia vai inspirar as religiões abraâmicas, como o judaísmo, o cristianismo e o que é mais importante para o contexto desse vídeo, que é o Islã, que vai ser a terceira religião aí que vai surgir como sendo classificada como uma religião abraâmica, especificamente na Idade Média. E o dia mais sagrado para os muçulmanos desempenharem as orações é a sexta-feira, que é o dia regido por Shukra, que é o dia regido por Vênus. E então, a meia-lua representa Soma, que foi quem roubou a esposa de Brahaspati, Tara, e a estrela é Shukra, que apoiou o rapto de Tara e fez com que o exército, fosse esse o motivo para que o exército persa atacasse a Índia. Então, o motivo pelo qual os Asuras, os Daityas, assim como os muçulmanos utilizam esse emblema na religião deles, é por causa dessa história. Agora, voltando para a história do ascetismo de Buda, então o Buda vai se casar com uma pessoa que é igualmente andrógena como ele, uma pessoa que é igualmente pertencente ao terceiro sexo, que é Ilá, ou também pode ser chamado de Ida. Então, Ilá ou Ida vai se tornar a consorte ou o consorte de Buda. Então vale a pena também expor como é que é essa filiação de Ilá. Então, Ilá nasceu como sendo uma menina, só que os pais de Ilá queriam ter, na verdade, um menino. Então eles fizeram uma espécie de austeridade para determinados adityas para mudar o sexo da criança de feminino para o masculino. Então, sobre a filiação de Ilá, ou Ida, primeiramente ele é considerado como sendo o Deva, ou a devido discurso, e também o Deva ou a devido Amrita, do néctar da imortalidade, da ambrosia. Então, os pais de Ilá são Manu e Sharada. Então, o pai é Manu e a mãe é Sharada. E quando o pai e a mãe decidiram fazer sexo, eles quiseram ter um menino, só que veio uma menina, nasceu uma menina. Aí o Manu ficou muito, assim, triste, decidiu fazer uma austeridade para os adityas, que são responsáveis por cambiar o sexo das crianças, por alterar o sexo das crianças, que são os adityas Mitra e Varuna, que são considerados um casal de adityas que são gays, um casal homossexual. Então, depois de muita penúria
Manu fazendo muita penitência para os Adityas, e então o espírito dos Adityas apareceu, se revelou para o Manu. E ele disse para o espírito dos Adityas de Varunimitra que ele gostaria que cambiasse, que alterasse o sexo da sua filhinha que acabou de nascer para menino, porque ele queria um menino. Como o Varuna e Mitra viram que ele era um pai dedicado, que ele tinha uma descendência nobre, que ele era filho de Surya com Sanjana, eles decidiram conceder esse desejo. Então eles mudaram o sexo da criança. Então Ilá deixou de ser menina e passou a ser menino. E cresceu até a adolescência como menino. Então o Manu ficou super feliz. O seu desejo finalmente tinha se cumprido. Só que um belo dia, o Ilá agora estava andando lá pela floresta, ele entrou num arvoredo de Parvati. E esse arvoredo ele tinha uma peculiaridade: nenhum homem, nenhum ser do sexo masculino era permitido entrar. Então, quando um homem entrava por acidente, ele tinha imediatamente o seu sexo alterado. Então, o Ilá teve o seu sexo alterado para o feminino novamente, para o desgosto de Manu. E foi na segunda versão de Ilá como sendo uma mulher que ela conheceu o Buda e viu que ele era uma asceta, que também era uma pessoa andrógena, uma pessoa hermafrodita, intersexual, que tinha uma certa confusão de gênero. Então esse foi o motivo pelo qual eles se apaixonaram e eles decidiram se casar. Então Ilá se casou com Buda ainda na versão feminina. Então dessa relação nasceram os chamados Pururavas. Os Pururavas são os progenitores da dinastia lunar, que são chamados de Ailas. A dinastia Aila, ela dá em homenagem a Ilá, aos Ailas, que são chamados de Somavamsha ou Chandravamsha. E o primeiro Pururavas, ele vai se casar com uma Apsara, uma ninfa chamada Urvashi, que vai dar descendência a essa dinastia dos povos lunares. E também acredita-se, segundo as escrituras hindus, que o Krishna é descendente dos Ailas, ele é descendente da dinastia lunar, ele é descendente dos Pururavas. É por isso que também na astrologia védica acredita-se que Krishna é o avatar de Vishnu como sendo a lua. Não é à toa, porque ele é descendente aí da dinastia lunar. Então, depois que o Ilá, como mulher, deu à luz os Pururavas, ela quis agora mudar o seu gênero de novo, mudar o seu sexo de novo. Então ela novamente foi falar com Parvati para que ela mitigasse esse feitiço que o arvoredo havia causado em si. Então Parvati aceita e ajuda novamente a alterar o sexo de Ilá, de mulher, agora para homem. Então essa versão masculina vai ser chamada de Sudyuma. E Sudyuma vai ter mais 3 filhos com Buda. E também acredita-se que a Parvati, ela também alterava ou cambiava o sexo de Buda. Então, assim, quando Ilá saía de mulher para homem, virava Sudyuma. E Buda, na versão masculina, depois cambiava para a versão feminina. Então isso também pode ser interpretado como casais de gays ou de homossexuais versáteis, que eles desempenham tanto o papel de ativo quanto de passivo. Eles são neutros, eles assim não têm preferência de quem exerce o papel masculino ou feminino. E acredita-se também que o Ilá e o Buda, o casal Ilá e Buda, eles foram alçados aos céus, né? E o lugar que o Buda mora hoje é em Buda Loka, que é o lugar onde está o planeta Mercúrio.
Então, essa foi a história de Buda. Então, como vocês podem ver, o Buda e o Lá são um casal de homossexuais ou de pessoas do terceiro sexo. Então, o Buda é dito, segundo a tradição védica, de ser o regente da homossexualidade, seja ela masculina ou feminina. Uma outra curiosidade é que os povos que são de etnia amarela, que são regidos por Buda, eles são ditos de serem um pouco mais andrógenos, principalmente os homens. As mulheres consideradas amarelas, elas são ditas de serem muito mais femininas e muito desejadas assim pelos homens ocidentais. E já os homens amarelos, eles são considerados um pouco mais femininos, um pouco mais andrógenos do que os homens de outras etnias, como os homens ocidentais, por exemplo. Então, assim, para os padrões ocidentais, os homens amarelos, eles são considerados mais femininos, mais andrógenos. Mas isso não significa que a etnia amarela tem mais proeminência de homossexualidade. Não tem nada a ver com isso. É só por causa da natureza andrógena do Buda. Mas, assim, a incidência de homossexualidade todas as etnias, ela é igualmente em todas, tá certo? O que muda é o nível de aceitação ou de rejeição a esse tipo de identidade, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!